Só os irmãos que passam, Senhor, amém? Jesus vai abençoar poderosamente a vida de cada um. Cada um com o desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este dia não seja mais um dia igual, mas um dia cheio da presença do Deus vivo nas nossas vidas. Porque nós queremos que o melhor de Deus ainda está por vir na vida de cada um. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos que buscar a Deus enquanto Ele se deixa achar. Porque após isso já não vale a pena. Quando o Espírito Santo deixar esta terra, já não vale a pena ir buscar. Por isso temos que buscar, assim a Bíblia nos ensina, e é isso que nós temos que fazer. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso está no Pai, honra e glória seja dada a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por a vida de cada um que nos está a ver, aqueles que ainda há de ver, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Eu assim penso e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor manifeste o seu poder e o seu grande amor na vida de cada um, hoje, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu assim o desejo e peço àquele que tudo pode, porque nós temos que pedir, e quem pede recebe, e quem bate se abre. É assim que diz a palavra de Deus, e temos que crer, acreditar, porque aquele que acredita vai ver a glória de Deus, o que não acredita não vê coisa alguma. É isso que eu sempre digo, e é a realidade, porque Deus Ele tem prazer em fazer coisas boas nas nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque se não fizermos a nossa parte, aí fica mais complicado. Portanto, vamos buscar o Deus Todo-Poderoso, ficar ligados. Hoje não vai haver labores, porque a minha esposa ainda está com aquilo da garganta. Tudo é permissão de Deus. Muita gente depois diz, então, mas como é que Deus cura uns e depois não cura? Deus faz como bem entende. Por isso é que Ele diz que Ele é soberano de tudo, dos céus, da terra, de todas as coisas. Quando nós lhe pedimos, Ele faz. Mas muitas das vezes não faz, porque Ele nos pede a prova também. Se compõe a prova a fé de cada um, aí de vocês, nós também somos provados. E nós temos que confiar, fazer como Jó. Deus o deu, Deus o levou. Portanto, temos de ser gratos nas coisas boas e temos de ser gratos nas coisas más. Isso é um reconhecimento que nós temos para o Deus vivo. Por isso é que nós temos de ser gratos em tudo. Portanto, a palavra de Deus diz que em tudo dai graças a Deus. E temos de ser gratos em tudo mesmo. Está frio, ser grato. Está calor, ser grato. Está a chover, ser grato. Em todas as coisas, ser gratos ao Deus vivo. Porque às vezes muita gente queixa-se que não tem isto ou que não tem aquilo. Mas neste mundo há muita gente a passar muito, muito mal. E às vezes eles têm pouquinho e agradecem esse pouquinho. É assim que nós temos que aprender. Gratidão é o que Deus quer de cada um de nós. Amém? Jesus abençoe. O pastor Rosemary vai estar aqui, não sei a fazer o que Deus lhe mandar. Portanto, vamos ficar ligados. Amém? Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um, em nome de Jesus. Pastor Rosemary, deixa Deus te usar. Com a garganta assim. Noite abençoada. A paz do Senhor Jesus. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Ele tem propósito para tudo. Nós não podemos imaginar aquilo que Ele pode fazer. Porque Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. O nosso Deus é um Deus que muda, que transforma, que traz à existência aquilo que não existe. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. Só que tem muitas vezes, Ele permite certas situações na nossa vida para nos chamar a atenção de alguma forma. E eu penso, eu hoje estava conversando com a minha cunhada e falando com ela. Tenho aprendido dia após dia
Aí há 7 anos atrás, eu achava que eu era muito madura, mas não era. Ainda precisava de mais. Tive que passar por um período menos bom, mas com aquele período Deus me ensinou muita coisa. E dali em diante Deus começou a falar comigo, falar como fazer, de que maneira, o porquê das coisas. Sabe por quê? Porque a própria palavra, ela nos ensina o porquê, onde, quando, tudo isso tem na palavra de Deus. Nós, quando fazíamos teologia, eu lembro que nós tínhamos uma pessoa muito querida, ela é muito querida, uma pessoa íntegra, uma pessoa de uma sabedoria, e muitas vezes ela falava e eu ficava assim a olhar, eu digo, meu Deus, que coisa boa, que coisa tão boa. Melhor coisa é quando nós nos damos para o Evangelho, e essa pessoa, ela se doa para o Evangelho. Hoje ela não está cá, ela está no Brasil, mas posso dizer, você, se estiver me assistindo, você sabe quem você é. Com você eu aprendi muita coisa. Com você também eu aprendi a observar algumas coisas. Por quê? Porque quando você falava da hermenêutica, eu começava a pensar como, por quê, onde. E aí Deus foi trabalhando, Deus foi mudando, Deus foi transformando. Nossa vida, como eu já disse, é um processo. Nós passamos por um processo. O processo de Deus, ele vem para quê? Para nos aperfeiçoar. Ele vem para nos capacitar. Ele vem para nos corrigir em certas coisas que precisamos ser corrigidos para fazer a maneira dele. Não é a nossa maneira, é a maneira do Senhor. Enquanto nós não fazemos a maneira do Senhor, nós perecemos. Por que perecemos? Pela desobediência. Porque nós não queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a voz do Espírito Santo vem e fala, nós sabemos que as coisas são conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como é que eu sei que a voz é do Espírito Santo? É assim, a voz do Espírito Santo, ela não é compatível com a carne. Elas não são compatíveis. O Espírito é com o Espírito, compatível com o Espírito. E como é que eu sei que a vontade do Espírito é compatível com aquilo que nós ouvimos do Espírito? Nós sentimos uma paz muito grande dentro de nós. E nós começamos a ver a nossa vida desenrolar como um rolo, né? Ele começa a abrir e Deus começa a nos mostrar tudo, o que Ele quer e como Ele quer. A vontade da carne, ela é falha, é tão falha que muitas vezes nós dizemos, eu quero assim. Mas será que Jesus quer assim? Será que Jesus vai operar quando nós agirmos daquele jeito? Aí fica como o povo no deserto. 40 anos no deserto. E só chegaram 2. Por quê? Muitos morreram no deserto. Porque não quiseram aprender. Porque não quiseram ter atenção naquilo do que Deus fala. Quando Deus fala, gente, Deus está nos ensinando. Ele nos dá oportunidade. Às vezes Deus nos dá uma oportunidade e nós não sabemos aproveitar a oportunidade. Depois, quando nós perdemos a oportunidade, às vezes nem pensamos, olhe, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, não tinha perdido. E na nossa vida é assim, as oportunidades que Deus dá para nós e para vocês,
é para que nós possamos crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, viver uma vida tranquila, uma vida em que Deus, Ele tem a mão estendida sobre a nossa vida, em qualquer que seja a situação, seja uma situação menos boa ou seja uma situação boa. Por quê? Porque nós levamos tudo para a nossa vontade. Não, eu quero isso. Não, eu vou comprar isso. Não, eu vou fazer isso. Mas nós temos que perguntar: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? Senhor, de que maneira eu tenho que agir? Senhor, fala comigo. Eu, desde que me converti, todas as madrugadas, todas as noites antes de dormir, todas as manhãs, eu e o meu esposo, nós oramos e colocamos diante dele: Senhor, crucifica a nossa carne. Senhor, venha nos ensinar a andar pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Sabe por quê? Porque ele é quem manda, não sou eu. Mas eu sou falha, o meu esposo é falho, todos nós somos falhos, porque perfeito só houve Jesus. Quando nós nos damos a oportunidade, sabe que uma coisa linda? Deus é lindo, né? Quando o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer mais a Ele, de conhecer a vontade dEle, de fazer a vontade dEle, de andar nos caminhos dEle, eu não tenho que me preocupar com nada. Eu não me preocupo com o que há de comer, com o que há de vestir, de como será o amanhã, o futuro. Eu não me preocupo. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que cuida e zela. Um Deus de promessa. As promessas que Ele nos fez têm se cumprido uma após outra. Sempre. E vai se cumprir. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que tem muito amor, independente daquilo que nós fazemos, independente daquilo que somos, porque o que nós somos é reflexo daquilo que nós fazemos, atitudes que temos, vida que temos, desde que nós levantamos até dormir, das palavras que nós falamos, dos pensamentos que temos. Enquanto nós não aprendermos, e muitos até me chamam de fruto do Espírito, né? Mas eu quero e eu preciso aprender mais. Porque de vez em quando, e aí até meu esposo diz assim: então, e o fruto do Espírito? Mas isso é uma vez por outra, assim a longo prazo. Porque eu me policio muito sobre isso, né? Então, quando nós temos dentro de nós o fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Longanimidade, benignidade, humildade, mansidão, temperança, amor próprio. Nada vai nos impedir da bênção de Deus estar sobre a nossa vida. Domínio próprio. O domínio próprio é uma das características mais importantes. Sabe por quê? O domínio próprio não vai deixar você querer se vingar. O domínio próprio não vai deixar você fazer comparação. Ah, porque ele é assim, porque fez isso, eu também posso fazer. Não, não. O domínio próprio vai lhe colocar a pensar: eu realmente estou errada. Eu preciso agir desse jeito assim, assim. A humildade. Não há nada melhor do que a humildade. A humildade não é você andar. Tem pessoas que pensam que ser humilde é ser de qualquer jeito,
se vestir de uma maneira de qualquer jeito, não se arrumar. Não, não. Humildade é nós reconhecermos que quem nos sustenta é Jesus Cristo. Que quem nos dá vida é Jesus Cristo. Que quem nos dá o fôlego de vida, que é o mais importante, é Jesus Cristo. Para eu estar falando com vocês, Ele me deu o fôlego de vida. Eu estou com a minha garganta um pouco aflita. E eu não vou esforçar, não vou louvar para esforçar. Por quê? Porque eu vou ter que fazer um tratamento e vou obedecer esse tratamento para que eu possa fazer aquilo que Deus tem para a minha vida, que eu ainda tenho muito trabalho pela frente. Ele me deu a oportunidade de eu tratar da minha garganta. Ele me deu a oportunidade. Até isso que estou falando com vocês aqui, nada estava planeado. Quando meu esposo, deixa Deus te usar, e eu pensei, Senhor, Tu sabes, faça, Senhor, como lhe apraz. Eu só pensei, e aqui estou falando daquilo que Deus quer que nós possamos fazer, que nós possamos viver, pregar a palavra, viver a palavra, perdoar, amar, porque com o amor nós saltamos muralhas, com o amor nós combatemos todo o mal, com o amor nós conseguimos todas as coisas. Ah, mas aquelas situações eu chamo menos boas. Nessas situações é que Deus nos dá graça para podermos usufruir daquilo que Ele tem para a nossa vida. E sabe o que é que Ele tem para a nossa vida? Vida e vida em abundância. Ele diz assim, rios de águas vivas fluirão no seu ventre. Fluirão. O que quer dizer a palavra fluirão? É uma coisa que vai fluir sempre. Ela não vai parar. Rios de águas vivas fluirão no seu ventre. A água que sacia sede só pode vir e só pode jorrar de Jesus Cristo, da fonte da água, a água viva, a água que opera, a água que cura, a água que liberta, a água que transforma, a água que purifica, a água que salva. A água, ela sacia a nossa sede. A água faz com que nós possamos nos lavar, limpa a nossa alma, limpa o nosso corpo. A água, ela purifica. Tanto que o nosso corpo, uma boa porcentagem é água. E quem foi que nos criou? Jesus Cristo. Mas vou deixar aqui uma palavra para vocês. E essa palavra é para que vocês possam refletir. Assim como eu também. Quando eu falo com vocês, estou falando conosco aqui. Com meu esposo, com outra pessoa aqui que está e comigo. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que vai ser feita na nossa vida. Amém? Então vamos lá em Jeremias 18. Deus tem propósito para tudo, inclusive para eu estar aqui, só a falar. Ele marcou esse dia, essa hora. Ele é quem sabe. Eu já disse, Senhor, faça como lhe apraz. E Ele vai fazer. Amém? Então, Jeremias, no capítulo 18, tem assim, no título da minha Bíblia, né? Que é uma Bíblia de estudo, de aplicação pessoal. O vaso do oleiro, a impenitência do povo.
Olha o contraste. O vaso do oleiro e a impenitência do povo. Nós podemos ser um vaso na mão do oleiro, mas não temos que ser teimosos como o povo era. Ok? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Até aí. Então, o Senhor fala conosco nesta noite. Quando essa palavra, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Jeremias um profeta. E Jeremias era um profeta que ele não queria fazer a obra. Por quê? Por causa da desobediência do povo. Porque ninguém dava ouvidos. E diz que era um profeta chorão. Ele chorou muito. Mas nosso Deus, ele é Deus. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele honrou Jeremias, assim como pode nos honrar. Então, quando ele veio, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Oh, meu Deus, obrigada. Ó, Senhor, Papai querido, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, o Senhor derramou o teu sangue para sermos purificados, justificados. Pai e Filho que enviaste o Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo amado, companheiro, venha usar minha vida como canal de bênçãos. Nesta noite para despertamento das nossas vidas. Ó Papai querido, me dá sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento na tua palavra, para que eu possa entender o teu propósito, para que eu possa ser um canal de bênçãos. Dá sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento da tua palavra, cada vida que está assistindo, ouvindo, posteriormente irá assistir, para que eu possa entender o teu propósito, meu Pai. Te agradecendo, crendo na vitória, em nome de Jesus Cristo. Veja, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Jesus está dizendo assim, você desce à casa do oleiro, deixa que eu possa trabalhar na tua vida. Crucifica a tua carne. Deixa que eu possa fazer de ti um vaso novo. Deixa que eu possa aperfeiçoar as imperfeições que aí estão, para que você possa ver a glória de Deus. A Deus maravilhoso. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Essa obra de que maneira é? Moldando. Jesus quer nos moldar. Jesus quer nos aperfeiçoar. Jesus quer nos aperfeiçoar de tal maneira que ele diz assim nesta noite, se tu quiseres, vou fazer de ti um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Você sabe o que é isso? Se você e eu, todos nós, deixarmos nos moldar nas imperfeições que nós temos, darmos lugar para que o Senhor Jesus possa trabalhar,
nós vamos estar aperfeiçoados e vamos ser um vaso novo, um vaso de honra. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, tudo na nossa vida, o nosso Deus pode fazer. Há pessoas que falam assim, que já chegaram para mim para falar isso. Ah, tudo é Deus, tudo é Deus. Não é que seja tudo Deus. É que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, é diferente. Nós, o meu esposo e eu, fazemos a obra do Senhor. Nós vivemos pela fé, porque nós fomos chamados, obedecemos ao chamado, temos a fé de que Ele nos chamou, e tanto é a prova que há tantos anos que Deus nos sustenta. E muitos dizem: ah, são preguiçosos, deviam trabalhar. Mas se nós trabalhássemos secular, não poderia socorrer metade das pessoas que vêm nos procurar. Muitas vezes, pessoas que me levam no telefone 1 a 2 horas no telefone. Muitas vezes que o meu esposo e eu temos que deslocar a algum lugar, temos que fazer alguma coisa. Muitas campanhas de oração. E tudo isso requer aperfeiçoamento. Requer, como que eu vou lhe dizer assim, à luz da palavra de Deus, requer conhecimento, requer unção que vem do alto. Essa unção só adquirimos através de quê? Orações, jejuns, busca, súplicas. E para isso nós temos que estar atentos para a obra que Deus chamou. Palavra sim é viva. Aqui, um livro. Mas a palavra é viva. Palavra que vai te dar vida em abundância. Amém? Creia nesta palavra que Jesus vai operar na tua vida. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor Álvaro. Deixa Jesus te usar. Amém. Perdão, mas em breve louvarei. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, saúde os irmãos, que a paz do Senhor. Amém? Jesus venha a abençoar poderosamente a vida de cada um. Deus fala através da sua palavra. Deus nos ensina. Deus quer que nós sejamos perfeitos. Deus não nos quer de qualquer jeito lá ao pé dele. Temos de ser perfeitos e para isso temos de buscar a perfeição. Como é que nós vamos buscar a perfeição? Através da Bíblia, Deus vai nos ensinar como Ele quer que nós andamos. Se nós não andarmos, Deus não vai forçar. Mas ninguém se queixa, pois, que não sabia. A palavra está aqui para ser aprendida. Amém? Portanto, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 4. Todo o Efésios 5, ele é muito interessante, mas como temos que abreviar por causa do tempo, vamos começar a partir do verso 4. Verso 4 em diante, portanto, Efésios, capítulo 5, verso 4 em diante. Vamos aprender aqui algumas verdades para as nossas vidas. Portanto, isso é como Deus quer que nós andamos. Se nós teimarmos, andarmos à nossa maneira, há um preço para pagar, pois que não se possam queixar. Amém? Esse preço, às vezes, é duro. Mas Deus, Ele quer nos ensinar de boa maneira. Amém? Vamos ler que os meus ajudantes, que dão um jeito para isto. Portanto, os meus ajudantes são os óculos. Amém? Ora, Efésios capítulo 5, verso 4. Nem tropeças, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes
ações de graça. O que é que este versículo aqui nos ensina? Para nós não andarmos com tropeças, nem com tolices, nem zombarias, não, com ações de graças. O que é ações de graças? É quando nós já recebemos algo, certo? Portanto, ou pedimos algo a Deus. E quando nós temos que agradecer a Deus antes de ter as coisas. Se vocês precisam de algo na vossa vida, seja saúde, seja algo cotidiano, pede já agradecerem. Quando nós pedimos já agradecerem, temos a confiança que Deus nos vai dar. Se nós temos a pedir, quer dizer que não acreditamos no pedido que fizemos. Estamos sempre a pedir. E então pedir já, mas com ações de graças. Porque quando nós pedimos algo e já estamos a agradecer a Deus, Deus que conhece tudo, será que não vai olhar para o nosso clamor? Claro que vai. Portanto, a palavra nos ensina como nós devemos fazer. Mas se nós queremos fazer à nossa maneira, conforme eu disse, pois há um preço a pagar. Não se queixa, pois, que a vida podia ser muito melhor, conforme a minha esposa falou aqui há pouco. Aquele povo lá no deserto era para fazer um caminho rápido, mas andar lá 40 anos. E ficaram todos, menos Josué e Caleb. Aquela geração ficou lá toda enterrada no deserto. Portanto, vimos que às vezes Deus quer um caminho bem curto para nós. Mas nós somos teimosos e andamos para o lado, andamos para o outro, andamos para um lado e para o outro. E depois começamos a tomar culpa a Deus. Que se Deus existisse, Deus não permitia isto, não permitia aquilo. Lá está tal coisa de nós apontarmos, temos 3 dedos a apontar para nós e um a apontar para Deus. Porque nós nunca queremos ser culpados. Assim, isso já bem enraizado dos nossos antepassados. Porque Adão, quando desobedeceu, quando Deus disse que não era para comer daquele fruto, daquela árvore, o que é que ele disse? Foi a mulher que me destes. Portanto, não queria assumir a culpa. Foi a mulher que Deus lhe deu, é que o levou a pecar. Nós, quando pecamos, temos que assumir a culpa. Pedir perdão a Deus, que Ele é fiel para perdoar, e deixar os maus caminhos, que anda-nos fazer, conforme eu disse, às voltas para um lado e para o outro. Por isso, às vezes, pedimos e não recebemos. Aqui a palavra nos ensina estar a fazer pedidos já com ações de graças. Não ali nem com tolices, nem com tropeças, nem com zombarias. Portanto, com ações de graças. Amém? Vamos memorizar bem isto, que é para a nossa vida mudar para melhor. E o verso 5. Porque bem sabeis isto, e que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isto está-se a referir aos pecados. As pessoas acham que vivemos num país, num mundo democrata. Quer dizer, o mundo não é todo democrata. Mas vivemos num país democrata, achamos que tudo podemos fazer. Há coisas que não convém fazerem, porque não agrada a Deus. E se nós olharmos como está este mundo, e nós vimos que realmente este mundo jaz no maligno, onde tudo é permitido. O apóstolo Paulo também já nos ensinava: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O pecado não agrada a Deus. E o pecado tem nome. Portanto, nós temos que pedir a Deus para nos livrar. Não é à toa, atenção, não é à toa que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso para nos livrar das tentações. Quer dizer que nós iremos ser tentados.
Então temos que pedir a Deus para nos livrar das tentações. Somos carne como outro qualquer, como outro ser humano qualquer, falhos. Atenção, todos nós somos falhos, por isso temos que ter muito cuidado para nós não nos deixarmos cair na teia do inimigo, que ele é especialista em nos fazer cair. Ainda hoje tínhamos aqui um certo vídeo para pôr no YouTube e não pusemos por causa de uma certa situação onde o inimigo utilizou uma teia muito bem preparada e eles caíram ali de uma maneira. É triste, porque havia ali um grande testemunho e aquele testemunho vê-se ali naquelas ações para lá abaixo. Mas a palavra nos ensina, atenção, não sou eu que estou a ensinar, é a palavra que nos ensina. E portanto vimos aqui aquelas pessoas que ficam fora do reino de Deus e nós não queremos isso, nós queremos ir para o reino de Deus. Portanto, porque quando deixamos esta matéria, há pessoas que acham que morreu, acabou tudo. Para mim, o gajo não tinha graça nenhuma. Uma pessoa trabalha, sofre e depois acabava tudo. Não tinha jeito nenhum. Portanto, e temos mais que testemunhos, temos muitos testemunhos, que isso é verdade, que há vida após a morte. Foi isso que me fez convencer, porque antes era católico e não havia experiência nenhuma com Deus. E eu morava sozinho numa quinta. Eu disse: Deus, se tu realmente existes, dá-me provas que existes. Passado pouco tempo ele deu-me provas que existem. Não deu só provas que existem, como havia provas que havia vida após a morte. Portanto, foi o motivo para eu me agarrar mais a buscar a Deus. Só que ainda estava no lugar errado. E então fui para outro lugar, para o Espiritismo, também no lugar errado. Até chegar, porque eu gostava dos louvores e das palavras dos evangélicos, mas ouvia falar muito mal dos evangélicos, então estava completamente fora de causa eu me tornar um. Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim e me ensinou. Portanto, eu a partir que busquei a verdade, eu comecei a buscar mais e mais. Onde me encontro hoje e onde tenho a certeza absoluta que não é para a esquerda, que não é para a direita, mas sim em frente, em direção a Cristo. Esse é que é o verdadeiro caminho. Não há atalhos. E os atalhos, já me dizia a minha mãe, que quem se metia em atalhos metia-se em trabalhos. É bem verdade. Vimos aquele povo, andou lá 40 anos ali por atalhos e ficaram lá todos, exceto aqueles que não duvidaram, que foi Caleb e Josué, que a minha esposa falou há pouco. Portanto, mas nós temos que buscar a Deus não por atalhos. O inimigo é especialista em criar atalhos. Não, é melhor por aqui, porque criar religiões ao jeito das pessoas, da maneira como as pessoas gostam. Eu ali posso fazer tudo, é ali que é bom para mim. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dos engodos do inimigo, das teias dele, que nos vai livrar disso. Porque nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos vai libertar. Não vamos cair no laço dele, porque ele é especialista. Mas aquela pessoa, não. Só há um único Deus, o único que tem que ser adorado. Não há mais ninguém, nem anjos, nem nada, porque Deus abomina essas coisas. Amém? Vamos continuar. O verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cá está exatamente aquilo que eu estou a dizer. Que ainda estava a falar, agora, ninguém vos engane com palavras vãs. Infelizmente, até nos meios evangélicos, há pessoas a enganar outras, e depois vimos aqui o que acontece aos filhos da desobediência.
Eu costumo dizer, Deus é bom, mas a sua mão é pesada. Pesada por quê? Quando Deus pesa a sua mão sobre nós, é preciso nós termos cuidado, porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Parece lá que vivemos num país democrata ou coisa algo parecido, que podemos fazer tudo o que nos apetece. Deus é Deus. Ele nos ama mesmo. O ser humano ama por interesse, o ser humano ama porque diz que ama, mas na realidade não ama tanto, às vezes como pensa que ama. Mas Deus ama mesmo. Deus tem um amor tão grande por cada um de nós, que nós nem conseguimos imaginar porque é que Ele nos ama tanto, tão desobedientes que nós somos. Mas Ele também nos permite ir até certo ponto. Se nós queremos teimar apoios, é preciso muito, muito cuidado. Porque, conforme eu disse, a mão de Deus é pesada. Amém? Portanto, vamos passar em frente. Portanto, o 7. Portanto, não sejais seus companheiros. O 8. Porque no outro tempo erais trevas e agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Portanto, aqui nos alerta que nós, quando aceitamos Jesus como único suficiente Salvador, nos tornamos o reflexo da luz dele. Portanto, aqui nos diz que nós éramos trevas, éramos escuridão. E realmente isso é bem verdade, porque conforme a dignidade que há bocado testemunhei. Portanto, eu 43 anos que fui católico, não tive nenhuma experiência com Deus. E após isso, que aceitei Jesus, comecei a ter muitas, muitas experiências com Deus. Que até punha em causa a existência de Deus. E às vezes até gozava com algumas pessoas, assim, por causa disso. Portanto, mas vimos aqui que realmente nós éramos trevas. Após que aceitamos Jesus, nós não somos a luz, mas somos reflexos da luz de Jesus na nossa vida. Somos diferentes. Portanto, conforme eu disse, é preciso nós termos muito cuidado para nós não deixarmos cair nas tentações do inimigo, porque ele é especialista. Vimos que até os próprios discípulos de Jesus, que andavam ali com Jesus a ver tantos milagres que ele fazia ali constantemente, e após isso, Jesus disse, olha, fiquei aí um pouquinho a orar. Eles chegou a adormecerem, porque eles olhavam mais para as fraquezas humanas. Se nós olharmos aqui para a Bíblia, vamos também ver aqui muitos homens e mulheres de Deus que também se deixaram levar muitas das vezes para o inimigo. Mas hoje temos um privilégio que naquele povo, naquela altura, não tinha, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele habita no nosso coração. Ele nos ensina muitas das vezes que nós não fazemos isto ou aquilo e nós às vezes teimamos em fazer. Porque nós realmente, como carne, somos muito, muito falhos. E conforme a minha esposa há bocado estava a dizer, as coisas não são compatíveis. A carne com o espírito. Porque a carne, o que é que era a carne? Se nós olharmos, vamos ver o que é que era a carne. Comer, fornicar, essas coisas assim, é o que a carne quer. Não quer mais nada que isso. Passear, festas, que talvez não é festa alguma, é um passado tempo, mas o Espírito não. O Espírito quer nos dar uma vida eterna com amor com Ele. Onde não vai haver frio, não vai haver chuva, onde não vai haver tristezas, onde não vai haver choro, só vai haver alegria. E isso é para toda a eternidade. Não é para um momento, assim como nós vivemos naquela vida da Terra. Às vezes nós olhamos para o nosso passado, temos alguns momentos, pouquinhos, de alegria, mas temos muito, muita tristeza. Mas quando aprendemos a conhecer Cristo, a nossa vida muda. E como ela muda para algo muito melhor. Temos a certeza que temos um Deus que cuida de nós, ter a certeza que temos um Deus que nos ama
que nos quer tanto, 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 que vale a pena o pequeno sacrifício que nós fazemos aqui na Terra, vale a pena só por causa da eternidade que vamos ter lá do outro lado. Nós aqui, se calhar, um ferimentozinho, sofremos por causa da dor. Se vem uma doença, sofremos por causa dessa doença, mas com o nosso Deus não temos nada disso. Estamos livres disso tudo. Portanto, é bom buscar a Ele, amém? Vamos a continuar para ler mais um pouquinho. O verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. O 10. E provando que é agradável ao Senhor. Minha esposa falou aqui no fruto do Espírito e aqui mais uma vez está a testificar sobre o fruto do Espírito. Porque nós realmente temos que observar a palavra de Deus para pôr em prática. Porque se nós não a pusermos em prática, vai ser terrível depois. A nossa vida, conforme eu disse, devia ser uma linha reta, vamos andar para um lado, vamos para o outro e não encontramos essa felicidade. Se Jesus disse que veio para dar vida e vida com abundância, porque é que há tanto sofrimento? A falha está em Jesus? Não. A falha está em nós, mas nós temos sempre o hábito de estar a apontar. Assim conforme, como também minha garganta também falha às vezes, beber um pouquinho de água. Portanto, temos que aprender a obedecer aos mandamentos de Cristo. Que eles são ruins, que eles são pesados, não são. Nós às vezes é que tornamos as coisas mais pesadas porque nós queremos fazer comparação com as coisas terrestres, com as coisas que parecem. Hoje posso ter uma roupa bonita ou feia, mas passar pouco tempo ela vai aparecer. Assim é a nossa vida também. E hoje tinha aqui uma planta muito bonita, ela deu uma bactéria, ela começou a apodrecer, foi para o lixo. Assim é a nossa vida também. Se nós não obedecermos a Cristo, nós não vamos entrar no reino de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Por isso é que há tantos pregadores a falar da palavra de Deus no mundo inteiro. Porque Deus não esqueceu de nenhum de nós. Nós esquecemos dele, mas ele não nos esqueceu de nenhum de nós. Amém? E o 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E o verso 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é trope. O 13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Vimos aqui, os versículos são tão simples de entender e às vezes nós teimamos em não querer entendê-los. Eu lembro-me quando antes de aceitar a Cristo também já havia aí muitos profetas, muitos pastores, muitos missionários a falar da palavra de Deus, mas eu não queria ouvir também. Porquê? Porque ainda andava nas trevas. E quando nós andamos nas trevas, estamos cegos, estamos surdos. O que é que diz o Salmo 115 sobre as imagens? E quantas pessoas a buscar imagens? Milhões delas, não é milhares, é milhões e milhões delas. Entretanto, o Salmo 115 está ali bem explícito, mas as pessoas passam ali, lêem, mas não entendem. Diz que é como uma foto, mas não é foto alguma. É engano do inimigo, quer que o inimigo quer que todos vão para o inferno junto dele, que é o seu rei deles. Mas nós temos um rei já que pagou a nossa morte lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo. E, portanto, finalizar agora aqui com o verso 14, que nos ensina assim. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, se nós
andarmos a buscar a Cristo, Ele nos esclarece, nos ensina. Mas se nós temarmos em estar mortos espiritualmente, aqui quando fala mortos, é mortos espiritualmente. Quando as pessoas temem andar mortos, aí as coisas, um dia depois mais tarde, mas eu não sabia. Mas sabem quem é que nos vai acusar? Lá perante o Deus Todo-Poderoso. Todos nós, todo ser humano irá lá passar, tanto crente, não crente, irá passar, que é o que diz a Bíblia, irá lá passar sobre o trono branco, sobre Cristo. E quem é que nos vai acusar? Não vai ser o inimigo, não vai ser amigo. Quem nos vai acusar é a nossa própria consciência. O erro que nós fizemos, quando nós devíamos buscar a Cristo e não buscamos, quando nós havíamos estar a aprender e não aprendemos, é isso que nossa subconsciência nos vai acusar. Que Jesus abençoe a vossa vida. Leiam mais este capítulo, e vão aprender algo. Talvez que vocês já tenham lido a Bíblia e não tenham entendido. Mas peçam o esclarecimento de Deus. Senhor, ensina-me a entender a palavra. É assim que nós temos que fazer, todos nós. Eu de mim mesmo nada tenho. Se Deus não me esclarecesse, como é que eu podia estar a falar aqui da palavra de Deus? E então Deus me instrui e eu assim faço. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada um. O pastor Rosemary vai estar a orar um pouquinho, não é muito, porque é para não forçar a garganta dela. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a vossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Rosemary, um pouquinho. Amém. Ai, eu estou cansada, com sono. Olha, também faz parte da vida. Estou cansada, estou com sono, com a garganta doendo. Estou desejosa para tomar um banho e ir para a cama. Porque realmente eu preciso. Então eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção. E vamos refletir nesta noite, gente. Pede que o Espírito Santo possa falar, tá bem? Exaltado, glorificado e engrandecido é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para levar a Tua palavra. Muito obrigada pela palavra devocional. Muito obrigada, meu Deus, da qual o Senhor usou para eu estar ministrando, Senhor. Tudo que eu falei, meu Pai, que não foi eu, mas que o Espírito Santo foi que falou. Muito obrigada pela palavra que meu esposo trouxe, meu Senhor. Abre, Senhor, nosso entendimento, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para levar as boas novas, Pai, de mais um culto. Muito obrigada, meu Senhor. Papai querido, continua trabalhando, justifica o nosso ministério e casamento, teu sangue carmesim. Ó Papai querido, une-nos com cordas de amor. Toma este ministério nas tuas mãos, que seja o Senhor a administrar todas as coisas. Toma os nossos filhos, nora, neto, minha mãe, toda a parentela, irmãos e irmãs, toda a parentela. Toma os nossos irmãos em Cristo que nos acompanha, toda a parentela. E esposa, filhos, filhas, toda a parentela. Toma os nossos compadres, meu Senhor. Em nome de Jesus, continua trabalhando. Papai querido, vai de conta aqueles que precisam de um socorro. Vai de conta aqueles que precisam de uma cura. Vai operando, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Continua dirigindo o ciclo de oração. Continua dirigindo os cultos de sexta e domingo, Pai. Continua conosco. Continua também naquele grupo de oração Fortalecendo Raízes, da qual faço parte. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja o Senhor nos orientar nas campanhas, Senhor, nas orações e súplicas com ação de graça, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, continua conosco. Te pedimos, abençoa todos aqueles que nos abençoam, faça-os prosperar
crendo na vitória em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, digno de honra, de glória e louvor. Obrigado, Paizinho amado, por mais um culto, obrigado por cada vida que nos esteve a ver, que o Senhor abençoe poderosamente as suas vidas, como aqueles que ainda há de nos ver, ou mais logo, ou depois através do YouTube, que o Senhor abençoe o Instagram, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também dando concordância com a oração da minha esposa, pois está escrito que 2 concordarão será concordado nos céus. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor abençoe a vida de cada um. Eu assim penso e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Obrigado, Senhor Deus. O Senhor seja com cada um de nós e nos abençoe poderosamente e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um. E assim peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Beijinhos e abraços. Domingo cá estaremos Às 21 horas. Não falhe. Deus também não vai falhar. Amém? Jesus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Compartilhe com seus amigos. Seja um canal de bênção. Subscreva no YouTube. Vá lá, coloca o teu like, coloca as tuas opiniões, as tuas dúvidas. Nós estamos aqui todos para aprender uns com os outros. Então seja um canal de bênção, amém? Jesus abençoe, uma noite abençoada. Jesus ama vocês e nós também.